Vou gastar aqui 3 minutinhos, então fica ligado aí, não dispersa. Quem está achando o acampamento top? Tá top, né? Meu Deus, está demais, demais, demais. Louvor, as palavras. Gente, que interessante, né? Porque Deus, Ele faz tudo certinho, né? Não sei se vocês perceberam já, mas nada foge do controle de Deus. Tudo está alinhado. O pastor veio aqui, ele não sabia da nossa intenção, da nossa agenda, da programação da igreja para esse ano. E ele veio aqui e pregou a primeira palavra a respeito de orar em línguas e edificar a nós mesmos. Uma segunda palavra a respeito de orar em línguas, aliás, profetizar para edificar a igreja. Uma terceira palavra falando que Deus, Ele nos chama para essa intimidade, para o secreto. Tudo isso para quê? Tudo isso tem um propósito, gente. Deus está fazendo isso nos preparando para o que está por vir. Amém? Você crê nisso? Deus está nos municiando, Deus está nos equipando para algo que está por vir e não vai demorar. Porque dia 6 de março, nós vamos dar o start, dar o início nas nossas células de aliança, amém? Você está pronto? Ainda não, porque com certeza ainda temos mais muita coisa vinda de Deus através da vida do pastor Everton. Mas gente, a partir de 6 de março é tão importante, porque nós estamos levando a igreja para iniciar um novo tempo, mas um novo tempo aliançados, um novo tempo compromissados com Deus. Então nós vamos estar todas as nossas células serão células de alianças, e todos os nossos participantes serão aliançados. Durante essa semana, até domingo, nós vamos dar todas as instruções, para que todos saibam exatamente o que fazer. Mas o que você não pode deixar de ter, é esse desejo no coração de estar no meio disso tudo, participando disso. Sabe esse desejo de estar nesse mover que Deus está fazendo na igreja? Porque você que ainda não está numa célula, precisa estar. A ideia da célula de aliança é duas coisas: evangelizar e fortalecer as células. Nosso objetivo é formar células fortes. Então, às vezes, é melhor você... Teve algumas pessoas que fecharam a célula, por exemplo. Não tinham mais participantes. Então, se junte com outra. Veja uma célula onde tem um líder que você conhece, que é próximo. Se junte para formar uma célula forte, para alcançar pessoas. Então, se tiver 2 pessoas convidando outras, virão mais gente. E será uma célula ainda mais forte. Eu queria fazer uma oração bem rápida com vocês, porque... essa oração sincera do coração tem muita força. Feche os olhos aí e comece a pensar no que Deus fez na sua vida já. Rapidinho, eu quero ser bem rápido mesmo, ser bem breve. Mas comece a pensar no que Deus já fez na sua vida, o que Deus tem falado com você. E comece a ver isso transbordando. Comece a ver pessoas que talvez já passaram pelo seu caminho, talvez já até sinalizaram, pedindo ajuda para você. Talvez vieram contar a sua história de vida para você, abrir o coração, e você sabe que essa pessoa precisa de Deus. Assim como talvez você precisou um dia, essa pessoa precisa hoje de um convite. Então que em nome de Jesus, a sua oração agora à noite seja assim: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui à tua disposição, cumpra em mim o teu querer, eu quero fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor receba a oração sincera de cada coração aqui. E que o Senhor unja, capacite, encoraje, derrame de ousadia sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que vai se colocar à tua disposição, que vai sair do seu comodismo, vai sair da sua mesmice, da sua rotina, e vai ir à batalha, vai apresentar o teu evangelho, espalhar a tua salvação. Nós sabemos, Pai, que teremos uma grande colheita, grandes maravilhas acontecendo aqui no nosso meio. E nós consagramos esse tempo ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja à frente, revestindo de poder, guardando a vida, protegendo a todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus pode contar com você? Deus pode contar comigo. Pode vir, pastor Hélio. Dê um aplauso ao Senhor, então, você que se dispõe, você que diz sim a Deus. Deus, eu estou aqui, porque deve em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pelo pastor Everton. Com certeza Deus tem mais uma porção para agora à noite, e que o Espírito Santo o tome por completo, para completar essa boa obra que Ele começou aqui no nosso meio. Pai, estenda as mãos para cá e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos a vida do pastor Everton diante do Senhor.
Que seja mais uma porção do teu poder, da tua unção derramada sobre as nossas vidas. Que o Senhor o use como um canal para derramar daquilo que o Senhor pretende para essa noite. Que Ele continue transbordando. Que o Senhor o encha ainda mais, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Isso, dá um sorriso para mim. Olha para o irmão do lado, para a irmã, dá um sorriso para ele. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu creio de todo o meu coração que nós estamos às vésperas de um grande avivamento. Nós estamos no limiar, no limite de uma nova onda que está por vir sobre a igreja. Com isso eu não estou dizendo que a igreja está errada. Com isso eu não estou dizendo que a igreja está manca ou torta, nada disso. Eu estou querendo dizer, e baseado nas escrituras, que o que vai acontecer é um transbordar. A igreja flui naturalmente, pessoas vão se convertendo, famílias vão sendo salvas, o Espírito vai sendo derramado, e esse é o curso natural da igreja. A igreja é a igreja e ponto final. O Espírito Santo foi liberado, mas existem momentos especiais na história que Deus decide estourar as comportas e fazer algo que transborde, algo que de fato transforme uma geração inteira e fique para testemunho para as próximas gerações. E eu acredito de todo o coração que nós estamos para viver um grande avivamento. Estamos na beirada, na proximidade de um poderoso avivamento. E a mensagem que eu tenho para hoje é uma das coisas que eu tenho profetizado e crido, que Deus vai produzir avivamentos a partir das nossas casas. Eu vou mostrar para vocês na Escritura as profecias a respeito de avivamento, e todas elas envolvem nossos filhos, envolve nossos casamentos, envolve nossa família e a vida dentro de casa. E num encontro como esse de avivamento, no acampamento de avivamento, que a gente vem buscar uma unção para um novo tempo, e eu confesso para vocês que às vezes eu fico me decidindo, sabe, com a minha mente racional, para onde eu vou, e como eu disse a vocês na primeira reunião ontem de manhã, eu já tinha mais ou menos um plano, mas quando a gente se reúne, a igreja se abraça, a gente começa a perceber qual é a vontade de Deus, e vir para esse lugar e dizer para vocês que um avivamento vai estourar a partir da tua casa e vai atingir essa igreja. A gente sempre imagina um avivamento acontecendo na igreja e invadindo a cidade, mas eu não sei vocês, mas eu nunca parei para pensar que a vontade de Deus é que o fogo comece em nossas casas. A promessa de Deus é para os nossos filhos e filhas. A promessa de Deus é para o ambiente familiar. A promessa de Deus é para dentro das nossas casas. E é isso que eu quero plantar dentro do teu coração hoje. E para isso eu tenho uma pergunta inicial. Tem alguém aqui entre vocês que não tem alguém da sua casa, da sua família, marido e filhos, esposa, de dentro da sua casa, que não está convertido ainda? Tem alguém aqui que a esposa não está convertida, o marido ou algum filho, de dentro da sua casa? Levante a mão bem alto. Amém. Legal. Nós vamos orar pela salvação da sua família e por um avivamento lá dentro da sua casa. Essa igreja vai começar um esforço evangelístico, e eu quero que você fique atento para aqueles que estão pertinho de você, e eu quero que você fique atento com a conversão dos seus filhos,
com o derramar do Espírito Santo sobre cada um dos seus filhos, sobre seu cônjuge, sua esposa, porque a tua família é um lugar, é uma central de avivamento. É ali que começa o mover do Espírito, é ali que vai acontecer um derramar do Espírito, é onde o fogo vai começar. E quando a igreja se reunir e as famílias se reunirem no culto, nós teremos um avivamento coletivo. Mas eu creio de todo o meu coração que nós precisamos de um avivamento dentro das nossas casas. Precisamos de um avivamento em nossos relacionamentos. E precisamos clamar a Deus que o Espírito Santo seja derramado em nossas casas. Quem está comigo nisso? Você crê nisso junto comigo? Eu vou te ajudar a crer nisso, te dando textos e ministrando a respeito disso. E ao final dessa ministração nós vamos liberar em nome de Jesus avivamento sobre as famílias. Então hoje você vai ter a oportunidade de vir à frente com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, e juntos vocês vão buscar na presença de Deus uma unção fresca para a sua casa, uma unção fresca para o ambiente familiar. Eu já quero profetizar que a tua casa vai ser possuída pela presença de Deus. A glória de Deus vai encher a tua casa, e você vai receber uma revelação tão deliciosa. Essa revelação, vou falar para vocês, essa aqui, Mateus 18, 20, abre comigo. Essa aqui me empolgou demais. Mateus 18, 20. Esse é um texto que a gente usa para falar da reunião dos irmãos. Mas outro dia, clamando por avivamento, me veio esse texto, e o Espírito Santo aplicou ele no meu coração, e foi extraordinário para mim. Eu quero partir desse texto aqui. Leia comigo. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E na presença de Deus eu parei para pensar qual lugar que obrigatoriamente precisa ter pelo menos 2 pessoas, a não ser numa família. Não existe família sem o marido e a mulher. Não existe família sem 2 pessoas. Não existe uma casa, um lar, sem uma aliança entre um homem e uma mulher. Sim, esse é um texto que fala sobre a concordância dos irmãos. Mas quando eu li esse texto, eu falei, cara, tem um lugar nessa terra que eu posso desfrutar da presença de Deus, e esse lugar se chama minha casa. É lá na minha casa que Jesus vai descer, porque eu e minha esposa vamos dar as nossas mãos e vamos estar em concordância. E a Bíblia diz, Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, meus amados, quando você pega a mão da sua esposa para orar, a presença de Jesus enche a sua casa. A glória de Deus entra dentro da sua casa, e vocês começam a desfrutar da presença de Deus. Precisa haver uma decisão em nosso coração, a decisão de atrair a presença de Deus para as nossas casas. E o casal, em concordância, tem que começar a buscar a presença de Deus. Hoje de manhã falamos sobre intimidade com o Senhor, vida de oração. E nesse momento eu quero complementar o que começamos de manhã, dizendo a vocês que o casal, a família, precisa ter o seu culto familiar. Você precisa ter uma reunião com a sua família, homem de Deus, mulher de Deus. Você precisa colocar os seus filhos ao redor da mesa e ministrar a palavra para eles.
É assentado à mesa que o seu filho vai amar a Deus, temer a Deus, resistir ao pecado. É sentado à mesa, mulher, que você vai cercar a vida do teu marido e proteger ele espiritualmente. É ao redor da mesa, marido, você vai dar autoridade e cobertura espiritual para a tua família. Porque a gente sempre pregou, desde o começo da visão celular, a família é a célula principal. Vamos repetir isso juntos? 1, 2, 3. Família, célula principal. Mais forte. 1, 2, 3. Família, célula principal. Os seus primeiros discípulos são seus filhos. Os seus primeiros discípulos são seus cônjuges. Marido, homem de Deus, a pessoa que vai chancelar o teu caráter de homem de Deus, mulher de Deus, é o seu cônjuge. Se você é homem de Deus para todo mundo e não é um homem de Deus para sua esposa, para os seus filhos, algo precisa mudar. E essa noite, Deus está nos dando a oportunidade de trazer nossa família para o altar e dizer: Deus, começa um avivamento dentro da minha casa essa noite. Começa um derramar do teu Espírito dentro da minha casa essa noite. Batiza meus filhos com o Espírito Santo. Encha minha esposa, meu marido com o Espírito Santo. Aviva-nos. Faz da nossa casa uma célula de conquista. Faz da nossa casa um lugar de ganhar vidas. Que a minha família, eu, minha esposa e meus filhos, possamos orar pela salvação dos vizinhos. E Deus possa usar a minha casa como um lugar de avivamento e salvação lá no meu bairro. Quem gostaria de viver isso? Já pensou? Você começar uma célula a partir da sua casa, da sua família, e você encorajar seus filhos. Vamos falar de Jesus para os vizinhos. Vamos preparar um bilhetinho e colocar lá no correio. E vamos falar de Jesus para os nossos vizinhos. Vamos orar por um avivamento. Vamos pedir que Deus derrame o seu Espírito ao nosso redor. E nós não aceitamos que os nossos vizinhos não sejam salvos, que os nossos vizinhos não recebam a presença de Deus. E lá na sua casa haverá um derramar do Espírito Santo. Você vai ver seus filhos servindo a Deus. Você vai ver a sua família servindo a Deus. E nesse espírito eu amo mais um texto que eu quero que você abra, a declaração de Josué, em Josué capítulo 24, verso 14. Josué 24, 14. Essa deve ser a nossa oração. Se nós desejamos um avivamento, nós precisamos pastorear a nossa família. Se nós desejamos ser líderes bem-sucedidos, nós precisamos liderar a nossa casa. Precisamos tomar a frente da nossa casa. E precisamos ser sacerdotes dentro da nossa casa. Levar a nossa família para a presença de Deus. Ensinar o temor de Deus à mesa. Não terceirize essa responsabilidade. Vocês têm pastores maravilhosos, uma equipe de liderança maravilhosa, mas não terceirize a responsabilidade de ministrar o temor de Deus da sua família. É você que é o responsável pelo lar. Você é o sacerdote da casa, homem. E essa noite Deus está te dando autoridade, a autoridade que você já tem, para você assumir o ambiente espiritual da tua casa e dizer para o diabo: aqui não, na minha casa a presença de Deus habita. Eu vou ensinar a santidade para os meus filhos. Aqui a televisão não liga em qualquer programação. Aqui a internet não funciona em qualquer programação. Aqui nós ensinamos o temor de Deus. E eu quero declarar, meus irmãos, que a tua casa vai servir ao Senhor. Os seus filhos vão amar a Deus. Eles vão vencer o pecado. E eles vão servir a Deus com fidelidade. O que eu não quero é que você deseje um avivamento pessoal e isso não afete a sua família. Eu contei aqui que fui batizado no Espírito Santo aqui, no encontro com vocês, onde o Vilela ministrou. Pastor Vilela, eu tenho um carinho enorme por você, meu irmão, porque Deus marcou minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo com 11 para 12 anos aqui. Mas deixa eu dizer para você o que mudou depois do meu encontro, de maneira prática, real. Eu voltei para dentro da minha casa. Eu amava o meu líder, meu discipulador, ele era como um pai para mim. Eu amava a família dele, mas durante o meu encontro, o tempo todo,
o Espírito Santo falava: eu quero que você volte para os seus pais. Eu quero que você volte para a sua irmãzinha. Eu quero que você ame de novo os seus pais. Tanto é que eu saí do meu encontro com um sonho. Eu saí de lá desejando chamar o meu pai de papai e a minha mãe de mamãe. Com 12 aninhos eu nunca tinha chamado meu pai de papai. E eu acho muito bonito isso. Foi minha experiência. Não estou dizendo que é errado chamar de pai, que deve chamar de papai. Era o que eu queria. Porque minha cura interior, minha libertação e toda a minha experiência com Deus foi para mudar quem eu sou como filho. Até ali eu era rebelde. Até ali eu tinha medo de reuniões de pais e mestres na época da escola. Cada reunião, cada trimestre era uma surra que eu tomava, porque eu dava muito trabalho na escola. E no meu encontro eu falei assim: eu vou sair daqui para dar orgulho para os meus pais. O meu avivamento foi dentro da minha casa. O meu avivamento foi transformar os meus relacionamentos com meu pai, minha mãe e minha irmã. E essa noite, querido, Deus te trouxe aqui para converter você para a sua casa. Deus te trouxe aqui para olhar para o teu filho, para a tua filha, como um profeta, uma profetisa. Para a sua esposa, como uma mulher de Deus. Para o seu marido também. É um chamado de Deus para nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, é essa oração de Josué. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué, como líder, está dizendo: é hora de tomar uma decisão. Olha o verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se a decisão de vocês é não servir a Deus, escolhei hoje a quem vocês vão servir, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Decidam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês estão decidindo fazer qualquer outra coisa, eu não sei. Eu já tomei uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, essa noite você precisa sair desse lugar dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode gritar isso comigo? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus amados? Nós vamos servir a Deus com alegria, com prazer. Os meus filhos estarão no altar. A minha família será uma família de altar. Nós somos fiéis. Nós servimos os nossos líderes. Nós honramos nossos pastores. Nós servimos as ovelhas. Que os meus filhos vejam em mim um exemplo de um homem, de uma mulher de Deus. Eu quero que o fogo esteja sobre essa igreja. E para isso eu vou manter o fogo aceso em minha casa. Essa é a minha responsabilidade como povo de Deus, como quem teme ao Senhor. Abra comigo Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, 4. Aliás, nós vamos começar do verso 1. Deuteronômio 6, 1. Todas as vezes que eu sonho com avivamento, ou que eu sonhava com avivamento, eu ficava só imaginando algo global, algo que afetasse a cidade toda. Depois de receber isso aqui no meu espírito, eu só consigo pedir a Deus: Senhor, começa na minha casa, começa no meu lar, começa no meu relacionamento com a minha esposa, e nos meus filhos que virão. Começa na minha casa, Senhor. Começa lá agora, na minha casa.
Eu declaro que enquanto você está ouvindo isso, nós vamos ler esse texto maravilhoso. Tem alguns textos, a Bíblia toda é um beijo da graça para nós, mas esse aqui eu vou falar para vocês, ele é maravilhoso. Eu tenho uma mensagem específica sobre esse texto e eu vou encaixar ela nesse contexto que eu estou falando com vocês. Mas eu quero falar e ensinar você como você faz para impregnar a tua casa com o perfume de Cristo. Como impregnar meu lar com a atmosfera celestial. É isso que esse texto vai nos ensinar. Quem aqui tem filhos já? Levanta a mão bem alto. Você deseja que seu filho tema a Deus? Sim ou não? Você deseja que ele adore a Jesus e ame Jesus de todo o coração? Você vai aprender como fazer isso agora. De maneira prática. Querido, sabe como que a gente cuida do fogo de Deus? Dentro de casa. Muita gente recebe a unção e a unção escorre dentro do carro, do caminho da igreja até em casa. Porque não tem mais respeito entre o marido e a mulher. Porque os filhos não foram disciplinados ainda. E a gente acaba perdendo tudo que Deus faz, porque a gente não sabe se relacionar com quem a gente ama. E porque isso acontece, porque principalmente nos falta a essência que é Cristo dentro de casa. E esse texto nos ensina como cultivar a presença dentro de casa. E diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que vocês passam a possuir. Deus deu um código de ética, Deus deu um fundamento, para que o povo dele pudesse entrar na terra prometida e ter um código de conduta, um código espiritual, uma maneira espiritual de conduzir sua vida, de conduzir suas decisões, de conduzir seu caráter. Todos nós sabemos que Cristo veio cumprir a lei, e nós não precisamos seguir toda a lei de Moisés e nada disso. E longe de mim estar dizendo uma coisa dessas. Nós temos em Cristo Jesus o mandamento. E aqui nós vamos aprendendo que Deus está dizendo: quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter outros povos lá, e para vocês não se misturarem, vocês precisam aprender sobre os meus mandamentos, estatutos e juízos. O que eu penso, o que é para fazer e não fazer, o que um cristão deve fazer, o que um cristão não deve fazer, como um cristão fala, como um cristão reage, como um cristão negocia. Seus filhos estão aprendendo com você, queridos, como um cristão vê a igreja, como um cristão olha para as autoridades, como um cristão encara o dinheiro, como um cristão vê a educação, a saúde, a política. Dentro da sua casa, os seus filhos estão aprendendo a amar ou odiar a escola. Dentro da sua casa, a sua família está aprendendo a amar ou odiar a igreja. Quantos dos jovens que eu conheço da igreja que estão se desviando? E dá para perceber que ao redor da mesa não se falava a palavra de Deus. Ao redor da mesa se reclama da igreja, se reclama do líder, e reclama do ministério, e reclama que dá errado. Se você leva esse ambiente de reclamação, como seus filhos vão temer a Deus? É nosso papel criar uma atmosfera onde Deus é louvado. Agora, por que eu tenho que ensinar? Por que eu tenho que aprender? Está no verso 2: para que temas ao Senhor. O temor de Deus não é um negócio que vem do nada. O temor de Deus vem com um aprendizado. O temor de Deus vem com o ensino da palavra. O temor de Deus vem com o esclarecimento das Escrituras. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde os mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho
todos os dias da tua vida, e que os seus dias sejam prolongados. Veja o que Deus está dizendo: eu te dou mandamentos, eu te dou uma espiritualidade para ser desenvolvida, e isso vai ser desenvolvido em você, no teu filho e nos filhos dos teus filhos. Sabe qual a atmosfera da palavra de Deus? Nossas famílias. A igreja é esse lugar onde a palavra é fomentada, o discipulado acontece, mas sabe quando ele é consolidado? Ao redor da sua mesa. A vontade de Deus é que o evangelho passe de geração a geração, para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. E nós não podemos falhar com isso, meus amados. É nosso papel ministrar a palavra de Deus para os nossos filhos e para a nossa família. Verso 3: ouve, pois, Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Veja que os mandamentos de Deus não foram dados para a gente ter um coração frio. Os mandamentos de Deus foram dados para que a gente consiga amar Ele com tudo que nós somos. E infelizmente nós estamos perdendo a nossa casa, porque não investimos a presença de Deus no meio dos nossos lares. Por isso a importância de você tratar a sua família como a célula principal. Por isso a importância de você liderar a sua família espiritualmente. Verso 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Nós precisamos criar uma atmosfera da palavra de Deus dentro dos nossos lares. Veja o que Deus está dizendo: você precisa inculcar a palavra nos seus filhos. Eles estão indo para a Babilônia, meus irmãos. Essa geração nossa é a Babilônia. E lá na Babilônia, eles estão inculcando ideias que são contrárias à palavra de Deus. E se nós não investirmos nessa atmosfera de ensino dentro de casa, dos princípios da palavra de Deus, nós podemos perder nossos filhos, nós podemos perder tudo, e a nossa igreja inclusive. Por isso eu estou te pedindo em nome de Jesus, não terceirize o ensino da palavra de Deus. Assuma a responsabilidade de ser uma referência na vida dos seus filhos e da sua família. Cultive a presença de Deus. Crie uma atmosfera da presença de Deus lá na sua casa. Eu quero que você abra comigo mais um texto. Está em em 2 Samuel 6:10. 2 Samuel 6:10. A presença de Deus vai mudar a realidade do teu lar. E a presença de Deus necessariamente está ligada à sua palavra. Outro dia uma pessoa veio me perguntar: como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu tinha ouvido um pastor falar sobre isso e eu dei a mesma resposta. Falei: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Aí ele falou: não, mas de maneira audível eu quero ouvir a voz de Deus. Eu falei: então leia a Bíblia em voz alta.
Porque Deus decidiu falar pelo Filho. E o Filho é a palavra. Queridos, eu quero que enquanto eu estou ministrando aqui, você imagine o culto familiar lá na tua casa essa semana. Você sentado ao redor da mesa ou lá na cama, e você abrindo a Bíblia para ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa. Sem esforço. Lembra que o rio de Deus a gente não entra dando ponta. A gente vai dando um passo por vez. E você vai abrir a escritura. Ah, mas o que eu vou ensinar lá em casa? Pegue a palavra do último domingo, que o teu pastor ministrou. Anote. Pede para o seu filho anotar a palavra. Pede para a tua esposa. E aí no teu culto familiar vocês vão falar assim: hoje nós vamos compartilhar o que Deus falou com cada um de nós domingo. Aqui em casa. E nós vamos orar por isso. Não complique. Faça isso de maneira simples. Vai dando um passo por vez. E as águas vão ficando mais fundas. Não seja ansioso. Apenas tome passos para dizer: a minha casa é um lugar da presença de Deus. A minha casa é o lugar da palavra de Deus. Eu não quero sair por aí abrindo células e a minha célula principal não funciona. Eu não quero ser homem de Deus para vocês aqui. E a minha esposa não poder olhar para mim e dizer: você é um homem de Deus para mim. Fazem uns 2 meses a minha esposa dentro do carro olhou para mim e falou: amor, eu estou muito orgulhosa de você. Eu falei: eita, ela falou: como você é um homem de Deus. Eu comecei a chorar. Ela falou: por que está chorando? Eu falei: cara, porque ser um homem de Deus para você não é fácil. Você me conhece. Você me conhece. Você sabe tudo das minhas fraquezas. Você sabe o dia que eu estou estressado. Você sabe o que me deixa com raiva. Você sabe o que me deixa na carne. Você sabe das minhas quedas. Você me conhece dia a dia. E você dizer para mim, com essa sinceridade, que eu sou um homem de Deus, eu podia morrer agora. Ela falou: não, morre agora não. Mas queridos, foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Eu vou falar a verdade para vocês. Porque vocês não me conhecem, vocês estão vendo eu aqui. E eu tenho um amigo psicólogo, ele diz que eu me transformo quando eu subo aqui para ministrar e falar sobre Jesus. Ele fala: Jesus, ele parece que ele te pega e você vira outra pessoa. É extraordinário o que acontece com você. Ele diz que quer me estudar para ver o que eu faço. Eu falo: também não sei. Isso é tão perigoso, sabe? Porque Sansão virava outro quando a unção via sobre ele também. E foi esse negócio de virar outro, poderoso com a unção, que fez ele se tornar um palhaço. Porque quem vive como um palhaço, morre como um palhaço. E eu não quero viver como um palhaço escondido atrás da unção. E o lugar onde eu tenho que ser um homem de Deus é lá dentro da minha casa. Porque é a hora que as luzes apagam, é a hora que o microfone desliga, é a hora que eu sou quem eu sou. E se tem um lugar que eu quero ser um homem de Deus, é lá para minha esposa. Eu quero que ela olhe para mim e diga: você se parece com Jesus. Queridos, você se parece com Jesus em casa. Conta-se uma história muito triste de um pastor que, não sei se é verdade essa história, você já deve ter ouvido, mas diz que o filho dele falou que queria levar o púlpito para casa. Pai, vamos levar o púlpito para casa. O pai falou: mas que é isso? Não, mas porque atrás desse púlpito o senhor fica maravilhoso. Quem sabe com esse púlpito lá em casa, esse homem maravilhoso fique maravilhoso também. Queridos, longe de mim. Deus sabe o temor que eu tenho. E eu estou aqui com toda a simplicidade da minha vida e do meu ministério para dizer para vocês: Deus quer encher tua casa com a glória dele. E quer fazer de você um referencial para tua esposa, para o teu marido e para os teus filhos.
E lá de dentro da sua casa vai transbordar para outras famílias. Vocês vão impactar essa cidade, família por família. Vocês vão ganhar famílias para Jesus. E essa família linda que vocês são aqui vai impactar as famílias dessa cidade. Eu creio nisso. E é por isso que nós vamos orar agora mesmo. Mas leia comigo mais esse texto que diz, 2 Samuel 6:10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Acabou de acontecer aquele fatídico momento em que Uzá põe a mão na arca e morre. Então Davi ele não quis se apressar, mas fez levar a arca para a casa de Obed-edom, o geteu. Verso 11: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. 3 meses fez esse homem viver outra vida. Outra vida. 3 meses com a arca da aliança, que é o sinal da presença de Deus, onde se invoca a presença de Deus, foi o suficiente para mudar a casa de Obed-edom. Você precisa levar a presença de Deus para dentro da sua casa. E você precisa dizer para você: como eu levo para minha casa a unção que eu estou recebendo aqui. Porque é lá na sua casa que quem você é de verdade vai se revelar. E eu quero crer em nome de Jesus que Deus está levantando aqui um povo ungido, transformado, que quando voltar para casa a presença de Deus vai aumentar e vai ficar ainda mais intensa. E o seu ministério vai acontecer a partir do seu lar. Eu tenho visto nessa geração muitos homens sem autoridade, mesmo, não quero ministrar à igreja porque eu não consigo controlar a minha casa. E o conselho que eu dou é: comece a fazer um culto familiar. Chame sua esposa, chame seus filhos e faça o culto familiar, porque é nesse lugar que o Espírito de Deus vai ser derramado, e Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É assim que vai ser. Nós vamos terminar em Joel, capítulo 2, verso 28. E nós queremos orar pelas famílias. Joel 2, 28. Pessoal do louvor, se estiver pronto aí, já pode subir. Nós queremos terminar essa reunião pedindo a Deus por uma unção fresca dentro da sua casa. A presença de Deus vai encher teu lar. A unção do Espírito Santo vai encher tua casa. Vai transformar seu relacionamento com a tua esposa, com teu marido, com seus filhos. Essa é a promessa do derramamento do Espírito Santo. E é com isso no coração que nós vamos orar. Diz assim: acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja que Deus está falando do ambiente familiar, está falando até dos servos e servas. Esse é o ambiente ideal para um avivamento, as nossas famílias. Vamos ficar de pé. Você está com a sua família aí? Benção. As crianças estão vindo, tá bom? Nós vamos chamar elas lá no Ministério Infantil. E eu queria que você pegasse a sua família e viesse para o altar. Vem para o altar com a sua família.
de alabarraçandarabacate. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito